E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos fazer a aproximação quadrática de uma função de duas variáveis, ou seja, vamos ver um exemplo. E na aula passada, nós vimos a aproximação quadrática de uma função f de x, y, e lembrando que esse aqui é o termo constante, esses aqui são o que chamamos de termo linear, porque se você quiser saber como as variáveis x e y surgem, você vai ver que x está sendo multiplicada por essa constante, enquanto y está sendo multiplicada por essa, e essa parte é que tem toda a essência de uma aproximação quadrática, que é onde você começa a ter um quadrado e obtém x vezes y, e é o que chamamos de termo quadrático. E sabendo disso, vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenha a função f de x, y, que é igual a e elevado a x sobre 2, que multiplica seno de y, e digamos que eu queira aproximar essa função ao ponto zero π sobre 2, já que eu tenho um seno, e aí vai ficar mais fácil de achar as suas derivadas. A primeira coisa que temos que fazer é achar todos esses termos, e, para isso, vamos precisar das derivadas parciais de primeira e segunda ordem. Então, começando aqui com a derivada da função em relação a x e derivando ela em relação a x, nós utilizamos a regra da cadeia e a regra do produto. E, supondo que você já tenha visto essa aula, eu vou adiantar aqui. Pegamos a derivada dessa função em relação a x, que é a mesma coisa que meio vezes e elevado a x sobre 2, e multiplicamos por essa função em relação a x, que, nesse caso, trabalhamos como se fosse uma constante, então, vezes seno de y. Agora, a derivada parcial de f em relação a y de xy vai ser a mesma coisa que pegar esse e elevado a x sobre 2 e repetir, já que estamos derivando em relação a y, e multiplicamos pela derivada do seno de y, que é cosseno de y, então, vezes o cosseno de y, e agora nós começamos a olhar para a derivada de segunda ordem. E isso é a mesma coisa que derivar essa função em relação a x, e, com isso, você deriva somente essa parte em relação a x, que vai ser a mesma coisa que 1/4 vezes e elevado a x sobre 2, e multiplicamos isso pelo seno de y, já que estamos derivando em relação a x. Então, vezes seno de y. Deixa eu descer aqui agora para ter mais espaço. E ainda precisamos fazer a derivada parcial mista, ou seja, você pode fazer primeiro em relação a x e depois em relação a y, ou o contrário, tanto faz, vai dar a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer é pegar a derivada em relação a x e derivar em relação a y. E aí, consideramos esse meio vezes e elevado a x sobre 2 como constante e derivamos somente o seno de y, que é cosseno de y. E, por fim, nós precisamos da derivada em relação a y em relação a y, ou seja, uma derivada de segunda ordem. E isso significa que nós temos que derivar essa função em relação a y. E note que essa é a única parte que aparece y. E a derivada do cosseno de y é menos seno de y, e essa parte fica como uma constante. Então, eu vou colocar o menos do seno já aqui e vou colocar e elevado a x sobre 2, que multiplica seno de y. E agora, precisamos substituir todos esses termos avaliados nesse ponto, deixa eu subir aqui, nessa expressão. E eu começo substituindo esse ponto na função e nas derivadas parciais. Se eu substituir aqui, eu vou ficar com e elevado a zero sobre 2, que vai dar e elevado a zero, e todo número elevado a zero é 1, então isso aqui vai dar 1, e multiplicamos por seno de π sobre 2, que também é 1, ou seja, f de zero e π sobre 2 é igual a 1. Agora, essa derivada parcial, essa parte, de novo, vai ser 1,
e o seno de π sobre 2 também vai ser 1. A diferença é que tem um meio multiplicando, então tudo isso vai ser igual a meio. Agora, se olharmos para a derivada parcial de y, nós vamos ter que calcular cosseno de π sobre 2, que é zero. Portanto, essa multiplicação vai ser zero. Agora, na segunda derivada em relação a x, nós vamos ter que elevado a zero sobre 2 vai ser 1, e seno de π sobre 2 também é 1, só que tem 1/4 aqui, e aí essa multiplicação vai ser igual a 1/4. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser zero, já que o cosseno de π sobre 2 é zero, portanto, essa multiplicação vai ser igual a zero. E, por fim, a derivada de segunda ordem em relação a y, aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1, mas tem um menos aqui, portanto, vamos ficar com menos 1. Agora sim, nós podemos substituir esses termos na aproximação quadrática. Então, a aproximação quadrática de xy, o primeiro termo vai ser a constante, que nesse caso é 1. Então, 1 mais meio, que é a derivada da função em relação a x, que multiplica x menos x0, que nesse caso é zero, mais y menos y0, que nesse caso é π sobre 2, e multiplicamos isso pela derivada parcial da função em relação a y. Deixa eu colocar esse mais para cá, para colocar na frente. Então, mais zero, que é essa derivada aqui, e somamos isso com a derivada de segunda ordem em relação a x, que é 1/4, e multiplicamos por x menos zero ao quadrado, mais a derivada de x em relação a y, que é zero, que multiplica x menos zero vezes y menos π sobre 2. E, claro, eu esqueci de colocar aqui, mas ainda tem esse meio e esse aqui. Então, 1/4 é multiplicado por meio. Então, mais meio vezes 1/4. Então, eu somo com meio, que multiplica menos 1, que é a derivada de segunda ordem em relação a y, e multiplico por y menos π sobre 2 elevado ao quadrado. E, claro, se você simplificar tudo isso, você vai ficar com 1 mais x sobre 2 mais x ao quadrado sobre 8 mais menos meio, que multiplica y menos π sobre 2 ao quadrado. Claro, você ainda pode ajeitar esse sinal aqui, mas o que eu quero que você perceba é que isso parece com uma função quadrática, e nem é tão difícil de calcular valores nela, né? E, claro, trabalhar com esse polinômio te ajuda a tirar algumas conclusões. Por exemplo, nós utilizamos isso para trabalhar com algo chamado segundo teste de derivada parcial. Mas, para entender bem o que isso significa, vamos olhar alguns gráficos de algumas funções importantes aqui. Veja bem, esse é o gráfico da função e elevado a x sobre 2 vezes o seno de y. E o ponto no qual estamos nos aproximando é esse aqui, que é x igual a zero, y igual a π sobre 2. Ou seja, quando x é zero, o y é π sobre 2. E a aproximação quadrática, quando você conecta tudo, tem um gráfico que se parece com isso, essa superfície branca que eu coloquei aqui. Eu posso até tirar o gráfico original aqui, e você vai ver que estamos aproximando a função para perto desse ponto. E é uma coisa bastante interessante, né? Por quê? Mesmo que a superfície original esteja longe do ponto, você pode ver que estamos conseguindo ficar mais próximos do ponto. E note que a natureza oscilante dessa função é por causa da função seno. E esse aqui é o componente exponencial, que é o que faz a função crescer mais rápida comparada à aproximação quadrática. Então, essa aqui é a aproximação quadrática, e mais à frente nós vamos ver o quanto isso é útil para obtermos características qualitativas da forma do gráfico. Você pode ver que ele, inclusive, se parece com uma cela, e isso vai ser muito importante em certos contextos. Mas, enfim, nas próximas aulas, nós vamos ver outras formas de generalizar essa aproximação quadrática. Vamos ver, por exemplo, uma forma vetorial de escrevê-la, e isso vai te ajudar a obter aproximações quadráticas de funções de mais variáveis. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!